Olá, eu sou a professora Mariana e nós vamos dar continuidade à disciplina de Projeto Integrador 3, no módulo 2. Neste módulo, nós vamos refletir, né, a ideia do planejamento do plano de ação para a prática de extensão. E dentro dessa unidade 1, nós vamos fazer a apresentação do plano de ação a partir da ferramenta 5W2H. Então, nós vamos tentar sempre pensar, né, tanto a utilização da ferramenta, quanto a ideia desse planejamento, desse plano de ação, a partir da ação que vocês precisam realizar. Então, sempre quando a gente for fazendo alguns comentários, vamos sempre tentar direcionar isso e pensar de forma muito específica na ação de extensão, que vocês aí podem alguns já terem, né, um esboço desse planejamento, já terem algo mais definido do que pretendem realizar, ou alguns podem precisar fazer essa adaptação, né, e pensar, então, nesse planejamento a partir desse módulo. De forma introdutória, né, nós vamos mencionar, comentar um pouco sobre a ideia do plano de ação, né, como ele pode ser compreendido, também, né, visualizar aí essa ferramenta 5W2H e pensar no controle e acompanhamento de prioridades, de status. Então, a gente refletir quais das ações que estão sendo elencadas podem ser consideradas como uma determinada prioridade comparada às outras, né? E depois fazer algumas considerações finais. Como a gente pode compreender essa ideia do plano de ação, né? Então, os principais aspectos que caracterizam um plano de ação são alguns itens que a gente vai comentar agora. Os planos de ação, eles lidam com questões táticas e operacionais. Então, o plano de ação, ele não está voltado no nível estratégico da organização, pelo contrário, né? Ele está direcionado para o nível tático e para o nível operacional, porque ele vai tratar de pensar, de ajudar a organizar as microtarefas. Então, a gente pode idealizar, né, que cada departamento, por exemplo, poderia ter o seu plano de ação. A gente poderia considerar que cada colaborador, cada funcionário poderia ter também o seu próprio plano de ação, de acordo com o objetivo, com a meta que ele busca. E pensando de forma muito específica, né, dentro dessa nossa proposta de que vocês precisam realizar um plano de ação, então vocês vão criar um plano de ação especificamente relacionado a esse objetivo da prática de extensão. Os planos de ações, eles são voltados para médio e curto prazo. Então, nós não vamos pensar um plano de ação para acontecer daqui a 2 anos, né? Muito pelo contrário, a gente pensa nesse plano de ação já idealizando as tarefas que precisam ser realizadas naquela semana, na próxima semana, no mês seguinte, dentro do primeiro trimestre, né? E, de forma geral, considerando a atividade de extensão de vocês, vocês podem pensar, né, nesse plano de ação, considerando aí aproximadamente 3 meses, por exemplo, para conseguir fazer, né, a organização da sua ação de extensão. Para cada objetivo e para cada meta é necessário um plano de ação, né? Então, dentro da organização, quando a empresa tem lá um objetivo, né, de fazer a redução dos custos, então ela precisa trabalhar um plano de ação específico para esse objetivo. Se há a meta de aumentar em 20% o número de vendas, então vai se desenhar, pensar um plano de ação com microtarefas voltadas especificamente para essa meta que foi designada. Então a gente observa que, por mais que haja uma integração entre muitas tarefas, é importante que para cada objetivo, para cada meta, seja pensado um plano de ação específico. Da mesma forma, quando nós consideramos a ação de extensão que vocês vão realizar, se tem a proposta de realizar um plano de ação específico para esse objetivo. Uma outra característica é uma visibilidade frequente. Então, o plano de ação não pode ser algo que a gente faz ele e guarda lá na gaveta ou esquece, né, um pouco dele. Muito pelo contrário, precisa ser algo que precisa estar assim muito centrado, muito visível o tempo todo, para que todo dia você faça um acompanhamento dele. Então, o ideal é que esse plano de ação seja algo
visível, que você tenha visibilidade constante sobre ele e que cotidianamente você olhe para você acompanhar e saber qual o status. Olha, essa atividade ainda não foi iniciada, isso daqui já está em andamento, qual foi o desfecho, a conclusão sobre essa tarefa, né? Quem era responsável sobre ela cumpriu. Então, não pode ser algo que será feito, né? E que vai ficar aí por muito tempo guardado, ou você cria um arquivo e nunca mais abrir ele, não. Todo dia você precisa estar acompanhando. Então, às vezes, ter isso impresso, visível, né? É algo que facilita. Às vezes, até mesmo, né, você fazer a impressão, deixar ali guardado, ou guardado não, desculpa, colado, né, dentro no seu guarda-roupa, na geladeira, cada um tem um lugar, né, mais visível, que às vezes você vai todo dia, olha como é que está o meu planejamento da ação de extensão que eu preciso realizar dentro da minha disciplina de Projeto Integrador 3. Portanto, é muito importante esse acompanhamento de cronograma diário para controle do cumprimento do que foi pré-definido, né? Porque muitas vezes o que acontece? A pessoa tem todo um trabalho de colocar lá todas as ações necessárias, coloca os responsáveis, né? Estimula os prazos, mas não faz um acompanhamento para saber se de fato aquilo que foi planejado está sendo ou não realizado. Então, esse é um passo também muito importante. Então, uma ferramenta que ajuda a gente a desenvolver esse plano de ação é a ferramenta 5W2H. E ela tem origem, né, nos termos da língua inglesa. Então, quando a gente diz 5W, se refere às iniciais das palavras, né, que auxiliam nessa ideia desse planejamento. E 2H também, a mesma coisa, considerando as duas palavras que vão dar ali origem, né, nessas iniciais das palavras que ajudam a gente a constituir esse planejamento. Ela pode ser usada em diferentes áreas do conhecimento, servindo como base de planejamento. Então, a gente vê a utilização dessas ferramentas em várias outras disciplinas, em várias outras áreas de conhecimento. Todos aqueles que têm, né, o desejo de realizar um planejamento, seja para uma tarefa muito pequena ou algo maior, pode se basear nessa ferramenta. Ela é muito utilizada e difundida porque também ela é muito simples, então é fácil de trabalhar com ela e ela ajuda a dar toda uma organização de um planejamento para aquela ação. Então, nós vamos pensar sobre ela, né, considerando a ação de extensão que vocês precisam realizar. E não há uma regra, né? Tudo vai depender de cada projeto. Então, cada aluno vai ter ali uma realidade, um grupo que vai trabalhar, um departamento dentro de uma organização, onde que fez uma identificação de um problema, né? Ou de uma oportunidade. Então, tudo vai depender, na verdade, de qual a ação de extensão que está sendo proposta, porque cada aluno, né, cada um de vocês vai ter aí uma realidade, vai trabalhar com um grupo específico, vai pensar numa organização específica, seja ela privada ou pública, né, ou um determinado grupo de funcionários, ou mesmo um setor específico, uma área ali que você se interessou mais durante o curso, né, então, eu vou fazer uma ação de extensão dentro da área de finanças, eu vou fazer uma ação de extensão dentro da parte de marketing, então, cada aluno vai ter o seu próprio projeto, né, a sua própria ideia ali definida e, consequentemente, o seu 5W2H, a sua ferramenta ali, o seu planejamento também vai ter essa diferença. Com isso, né, eu quero tranquilizar vocês, porque tá tudo bem se o seu planejamento, se o seu 5W2H estiver diferente do seu colega, porque realmente isso, né, não há um padrão que generaliza ali todas as ações. Cada um vai realizar o seu planejamento de acordo com a sua ação que está planejando. Então, o primeiro item que a gente vai ver, né, se trata aí desse what, pensando o que, qual, né? Seria aí algumas perguntas que a gente poderia relacionar, ou quais, né? Que também cabe para a gente pensar esse primeiro item. Então, nós precisamos, considerando a ação de extensão, né, realizar uma lista do que precisa ser feito. Então, se você pensou um determinado grupo específico, vamos considerar que você está trabalhando lá com o pessoal de produção e que você vê que há um descarte muito grande, né, de produtos ali, não há um cuidado com a gestão de resíduos, né,
o lixo produzido, ele está muito bagunçado, ele não é feito uma separação, e o gestor está preocupado com uma questão ambiental, e isso foi apontado como um problema. O que você pode fazer? Criar uma lista do que pode ser realizado, né? Então, olha, nós vamos fazer uma palestra para trazer a conscientização para os funcionários de produção ali, buscarem uma melhor gestão desses resíduos que ficam na parte produtiva da organização. E daí, então, você precisa pensar, né? O que precisa ser feito? Poxa, quem vai realizar essa palestra? Sou eu que vou realizar a palestra ou eu vou pedir, buscar para alguém, né? Que realize, convidar algum professor, né? Ou mesmo alguém que faça já esse trabalho dentro da empresa, um próprio funcionário que, né, poderia se dispor a realizar isso e você está ali no auxílio, né, orientando, planejando isso junto com eles, não é mesmo? Então, precisa se pensar o que vai ser realizado. E a partir daí, quais são as atividades necessárias para dar início, né? Então, a gente precisa agendar um horário, agendar uma sala, né? Precisamos pensar também e se vai ser entregue algum material, então preparar um material, estudar um conteúdo para ser abordado, né? São todas ações do que precisa ser realizado, né? Que pessoas precisam ser contactadas? Então a gente precisa deixar na nossa lista que precisa ser avisado aos funcionários o dia, o horário da palestra, que o coordenador precisa ser comunicado, então preciso fazer um contato com ele, né? Preciso pedir autorização para o gerente da empresa. É um terceiro que vai realizar a palestra, então eu preciso lembrar de um dia antes, fazer um lembrete também para ele, né? Olha, confirmado para amanhã a palestra, são todos itens de o que precisa ser realizado. Então você pode fazer uma lista com essas micro tarefas do que você precisa realizar para aquele dia. E vamos imaginar que você deseje, né, fazer ali um coffee no meio da sua palestra, né? Que você quer oferecer esse café no início, ou no final, ou no meio da palestra, ou do mini curso que você está se propondo dentro da sua ação de extensão, independente do cenário. Já se desenvolve também várias outras micro ações de o que precisa ser realizado. Então, eu preciso pensar em quais serão os insumos, né? Os produtos ali que eu preciso comprar. Então, eu quero lá um centro de salgado, eu vou comprar refrigerante, vai ser servido café, suco. Então, eu preciso pensar nesses insumos. Preciso pensar no guardanapo, no copo que vai ser utilizado ou não, né? No ambiente, preciso de uma mesa para aquilo, né? A gente pode pensar, olha, qual a atividade necessária para dar início? Então, preciso de um lugar específico, preciso de uma sala à parte de onde está sendo realizado o treinamento ou não, vai ser no mesmo ambiente e tá tudo bem, né? Quais pessoas que eu preciso contactar? Então, eu preciso fazer orçamentos, né? Ali para fazer isso, eu vou comprar isso, por exemplo, de um supermercado que já vende isso, eu vou encomendar de uma pessoa específica que trabalha com essa parte, né, de fabricação de salgados, a compra dos refrigerantes, dos sucos, né? Quem vai preparar o café, né? Vai ser alguém que vai ser preparado ali na empresa, vai ser preparado de casa. Então, são todas micro ações, pensamentos que a gente precisa ter e fazer uma lista de tudo isso considerando. Então, quais seriam as pessoas que eu preciso? Eu preciso ligar para o fornecedor A, B e C, pedir um orçamento, não é mesmo? Para a gente fazer esse primeiro contato. Depois do orçamento, então, eu preciso primeiro pensar quais pessoas eu preciso contactar, fornecedores, né? E depois uma outra tarefa que eu precisaria realizar seria o quê? Fazer a confirmação com o fornecedor X, né? O fornecedor escolhido, por exemplo. Então, são ali ações que vão se desenvolvendo, detalhes realmente, mas que ter isso dentro de uma lista do que precisa ser feito ajuda para que a sua ação tenha ali uma melhor execução. O segundo item, né, a gente pensar no who, quem, né? Então, quem executará determinada atividade? Então, se você precisa realizar, né, uma lista de compras, por exemplo, comprar alguns itens, quem vai ser responsável por realizar essa compra? Tá? Quem será responsável por fazer o café, né? Quem será o executor da palestra? Eu preciso pensar, então,
quem são os agentes, as pessoas que estão ali cooperando com essa minha ação e como dividir, então, essas tarefas, né? Quem participará das decisões? Então, quando eu estiver definindo tudo isso, uma das listas pode ser lá, definir a sala, né? Definir o local em que vai ser realizada a ação. Quem participa dessa decisão? É só você ou você pode chamar, então, o coordenador, o gerente da equipe ali, o coordenador do grupo, para dizer assim, olha, você participa dessa ação de decisão, então vamos juntos. Eu sei que no dia que eu for definir isso, eu quero marcar o encontro com essa pessoa, pode ser online, por exemplo, né? A gente vai daqui a pouco pensar o onde. E você sabe que aquela pessoa também participará das suas decisões, né? Então, quanto mais pessoas envolvidas, você pode elencar ali que elas fazem parte desse momento de decidir. Quem são os clientes ou fornecedores, né? Então você vai listar ali. Você colocou na sua lista que você precisa entrar em contato com fornecedores. Então você vai agora indicar quem são esses fornecedores. Fornecedor A, B, C. Além disso, você pode elencar também, por exemplo, o seu público, né, que está envolvido também dentro dessa ação. Ou considerando uma lista seguinte, né, uma outra ação dentro do seu planejamento, que seria avisar o público-alvo, informar o público-alvo a data, né, programada para a ação, e daí quem são os envolvidos, então, seria ali o seu público. Então, é muito sempre flexível, né, a ferramenta. Então, tudo vai depender, na verdade, do que você está propondo, qual é a sua lista de atividade, e ali, então, designando, né, cada uma dessas situações. O outro item, né? Por que why, né? Por que realizar essa ação? Então, por que essa atividade é necessária? Porque ela vai dar mais esclarecimentos, né? Ela vai fomentar o engajamento dos vendedores. Então, você vai dar uma justificativa do porquê você está realizando aquela ação, por que ela é importante, né? Por que ela precisa ser realizada. Uma outra, né, palavrinha que ajuda a gente a pensar e organizar esse plano de ação é pensar o onde, where, né? Então, onde pode ser realizada a atividade? Então, onde a palestra pode ser feita, né? Onde esse mini curso pode ser oferecido? Pode ser remotamente, né? Pode ser presencialmente, pode ser na sala A ou na sala Y, pode ser no auditório, pode ser na quadra, né? Então, onde, né? Existe aí uma infinidade, por isso dessa flexibilidade. Então, tudo vai depender de fato do que você está planejando, como será a sua ação de extensão. Pensando aí, né, na ideia de que você precise comprar alguma coisa, então, onde será realizada a compra? Será realizada uma compra virtual, uma compra presencial, né? Em que estabelecimento exato, né? Onde o processo será avaliado? Então, são aí diferentes situações, onde as reuniões serão feitas. Será feita uma reunião presencial e as outras serão online. Então, você pode deixar ali bem detalhado, né, cada uma dessas situações. Quando, né, quando será o início da atividade? Então, a palestra terá início quando, né? Quando será o término? No mesmo dia? Serão feitas 2 etapas, né? Ou uma só? Quando será executada cada etapa? Quando serão as reuniões? Então, para cada uma daqueles itens que você colocou na lista, você pode ir ali dizendo, né? Quando, traçando uma data, um prazo para quando especificamente aquilo precisa estar pronto, precisa ser concretizado, realizado. Quando será postado, né, enviado o convite? Então, até que data, né, seria ideal, adequada, né? Não dá para, às vezes, fazer isso no mesmo dia, convidar as pessoas com uma semana de antecedência, no meio da semana dar um lembrete novamente, né, de que fazer um reenvio desse convite, ou mandar uma mensagem lembrando na véspera também, né? Olha, amanhã nós temos uma determinada ação, né? Então, são todos ali itens que podem te ajudar a pensar nessa organização da sua ação de extensão. E esse próximo item, o como, né? How, como pode ser realizada, né? As reuniões vão ser realizadas de forma remota, então
qual o aplicativo que será utilizado, né? Por meio de qual ferramenta, né? Como essa atividade será executada? Então, eu preciso pensar, olha, será feita uma palestra, ela será somente, terá uma projeção, né? Uma apresentação de slides, será apenas verbal, vai ser feita uma roda de conversa, eu posso pensar em estratégias, vai ser divulgado, né? Distribuído algum encarte, algum material, vai ser feita uma proposta de um mini curso, né? Então, como isso vai ser realizado a partir de um mini curso, ou como as informações serão registradas, né? Então, vai ter o registro de fotos, né? Depois, para mim avaliar, eu posso fazer isso a partir de um questionário. Então, como será avaliado? Por meio de entrevistas, por meio de questionário, por meio como. Então, é sempre a gente pensar na forma, no formato de como apresentar, como executar aquela determinada ação de extensão. E a gente pensar aí, quanto custará essa atividade, né? Então, você listou lá um item, a compra de determinado produto. Então, quanto custará isso? E pode ser outra situação que você fez lá, né, no seu item, é realizar o convite para pessoa Y, né? E ela às vezes não tem um custo nenhum, ela vai fazer aquilo de forma voluntária. Então, mas ter esse questionamento, fazer essa reflexão sobre isso é importante, mesmo que não haja de fato o custo, e você informa, então, um custo ali nulo, né? Quanto disponibilizar de recursos financeiros, isso te ajuda a pensar, né? Quanto de recurso financeiro que às vezes pode estar envolvida na sua ação, não necessariamente precisa ter, você pode fazer isso totalmente, né? De forma ali sem custos, né? Para você e afins. Quanto tempo está previsto para a atividade? Então, quanto de tempo você vai delimitar para aquela atividade? Você saber e já ter o planejamento sobre esse tempo é o mais importante. Então, quanto custará essa prestação de serviço, né? Caso você estiver ali, por exemplo, realizando uma consultoria ou estiver oferecendo um determinado serviço, né? Então, há um custo nessa prestação de serviço? Não há? Né? Ter essas informações. Essas são todas perguntas, não que vocês tenham que responder a todas elas, mas são perguntas que auxilia você a realizar ali durante o seu planejamento, durante a organização das suas listas de tarefas, né? Então, quantas pessoas atuarão nesse processo? Quantos testes são necessários? Quanto desse produto comprar? Quantos profissionais são necessários? Quanto equipamento será disponível, né? E aí a gente pode pensar desde o mais simples de um equipamento, né? Como, por exemplo, canetas, né? Então, às vezes a gente vai realizar algum mini curso, alguma ação, e você precisa ali que as pessoas tenham uma caneta em mão para responder alguma coisa. Então, aí a gente vê que às vezes, por não pensar, né, nesse quanto, às vezes a gente vê ali situações, né, constrangedoras, porque, não há quantidade de caneta suficiente, ou, lógico, tudo é possível de se adaptar, mas se precaver, se planejar, refletir sobre isso, faz com que as suas ações fiquem mais organizadas. E eu vou compartilhar com vocês agora, então, né, um modelo adaptado dessa ferramenta 5W2H. Né? Ela vai estar em complementariedade com alguns critérios aqui de prioridades e status, tá? Então, vocês vão ter aqui o link, né, que vai direcionar para esse modelo, para que vocês possam, então, ter aí um modelo template para fazer esse seu plano de ação, né, a partir dessas diversas microações que vocês precisam refletir e pensar para o desenvolvimento dele. Então, esse é o modelo, né, da ferramenta 5W2H, acessando o link, né, que está tanto ali no material de slides de vocês, que vocês têm acesso, quanto também lá na descrição da atividade de checkout, vocês vão encontrar esse link que vai direcionar para essa página. E ao entrar então nessa página, você pode clicar nesse botão azul, usar modelo, né? Quando você clicar nesse botão usar modelo, ele vai automaticamente te direcionar então para a página seguinte, onde você consegue editar esse modelo aqui de template, né, para fazer o seu exclusivo, né, o seu plano de ação ali a partir da ferramenta.
Se a gente observar, né, ele tem aqui alguns itens, o seu nome, então você vai colocar lá o seu nome completo como aluno. E aqui há o que? Alguns itens. Ele se limita a essas 5 linhas, né? Não, você pode fazer o seu plano de ação com quantas linhas, com a lista, né, de atividades que você desejar. Então, quanto mais itens você colocar aqui, e daí caso você queira adicionar mais de 5 itens, né, você pode continuar aqui acrescentando, inserindo, né, linhas abaixo ou linhas acima, né? Daí você vai ter a continuidade aqui desses itens para poder acrescentar mais itens à sua lista do que você precisa realizar, né? E fazendo então o seu planejamento. Então, para o checkout é cobrado, né? Vamos dizer assim, é orientado que você faça ali no mínimo 2 considerações, né, do que você vai realizar e faça o preenchimento dos demais. Mas pensando para toda a sua atividade de extensão, e isso você inclusive pode anexar depois no seu relatório, quanto mais descritivo for, quanto mais itens tiver aqui, mais organizado possivelmente a sua ação vai se dar, né? Então, o que, né? Você pode ir lá e editar e colocar, olha, agendar horário com o gestor da empresa, né? E ali a gente tem a possibilidade, então, quem? Eu mesmo que vou realizar isso, né? Então você coloca, ótimo, por quê, né? Para programação da ação de extensão, né? Onde, né? Então, você vai fazer isso em qual local? Na agência, né? Ou na unidade, vamos dizer assim, que esse seja um supermercado, né? E você queira lá, na unidade da rua X, né? Então, a gente vai ali trazendo, né? Detalhes. Quando você vai lá no dia 20/4 para realizar esta aliás, você vai realizar esse agendamento no dia 20/4, no período da tarde, né? Você vai dando ali detalhes. Você vai saber que, olha, nesse dia, no dia 20/4, já vou colocar na minha agenda que eu preciso ligar, né, para agendar esse horário com o gestor. Então, assim, é uma microação, uma microtarefa, né? Mas que se você, às vezes, não se programar para fazer isso, pode dar errado. Mas por que precisaria ser exatamente nesse dia, nesse horário, né? Não exatamente, mas às vezes você tentou ligar antes, por exemplo, e a secretária te falou: olha, hoje ele não tá, ele vai estar aqui só no dia tal, no período da tarde, que ele fica disponível para esse tipo de atendimento. Então, você pode se organizar nesse sentido, né? Como, né? Então, você vai dizer, por meio de ligação, né? Ok. Quanto vai custar? Vai ter algum custo isso? Não, não vai ter custos, né? Vamos colocar assim, então. Ok. Qual a prioridade? Olha, uma prioridade alta, uma prioridade média, né? Você vai dar um critério aqui de prioridade para que essa ação aconteça. Se você colocar como baixa, por exemplo, ou como não importante, e você nunca realizar isso, você não vai conseguir programar, né? Essa reunião com o gestor para fazer esse controle. Então, isso não é positivo. Então, né, seria aí uma ação de quase média ou até mesmo alta prioridade, né? E então você vai acompanhando, né? Qual o status? E aqui, né, gente, eu coloquei 2011, mas vamos corrigir, né? Pelo menos aí 2024, né? Mas são todas situações figurativas, né? Para que vocês tenham ali detalhes. A gente precisa pensar o que no status? Olha, essa ação já foi realizada? Não, ela está em andamento, ainda não chegou a data, né? Ou já foi finalizada, ótimo, né? Foi bloqueada, ela não precisa mais ser realizada, então, não foi iniciada, então você vai fazendo ali a gestão, esse controle conforme a situação da ação, né? Uma outra situação que você precisaria, né? Olha, agendar a sala, ou então reservar, né? Reservar o espaço. E quem que vai fazer isso? É o funcionário X, né, da empresa que tem acesso
a essa reserva, né? Porque você precisa reservar lá um espaço dentro da empresa, você não consegue. Então, você pediu, né, a colaboração de um dos funcionários lá, da secretária, do assistente administrativo, para fazer isso. Então, é o funcionário X, você pode colocar o nome dele, né? Ah, é o Pedro, que é responsável por essa ação, né, de fazer essa reserva do espaço, né? Por quê? Para não haver ali, né, conflito, né, de datas. Então, para a palestra que será realizada. Onde, né? Então, essa reserva do espaço vai ser feita onde? Na empresa. Quando, né? E você vai dar uma data para isso, né? Para quando isso precisa estar sendo feito. Então, essa reserva desse espaço vai ser feita pelo Pedro, né? Até o dia 30/4, né? Uma proposta ali. E como que ele vai fazer isso? Ah, via e-mail. Né? Ele falou que, olha, eu preciso passar um e-mail aqui pedindo autorização e reserva da sala, mas fica tudo ok. Então, vai ser feito como? Via e-mail, né? Quanto vai custar? Vai ter algum custo? Não, também não vai ter nenhum custo, né? Qual que é a prioridade que isso aconteça? Ah, uma prioridade média, ok, né? Você pode alterar aqui as prioridades. E ela está em andamento? Está em andamento, o Pedro já está avisado que ele tem que fazer isso, né? Passado uma semana, você volta aqui no seu planejamento e você olha, ótimo, Pedro me avisou que ele já concluiu a reserva, né? Então, ação finalizada. Perfeito, tá? Então, gente, esse daqui são exemplos, mas lembrando que para cada ação que está sendo desenvolvida por cada aluno, né? A gente tem aqui uma lista, né? Aí de diversas situações que podem acontecer que você precisa fazer ali um planejamento e direcionar, né? Fazer essa lista de afazeres, o que eu preciso fazer e ir dando manutenção nisso, né? Trazendo prioridade para isso e também um acompanhamento, um controle do que precisa ser realizado. Então, ela é editável. Ah, professora, mas eu tenho uma determinada dificuldade, eu não consigo acessar esse esquema. Então, você pode fazer isso no papel, de forma manual, né, no seu caderno, você vai tirar uma foto depois disso e vai postar, então, para a realização da sua atividade de checkout. E caso você esteja, né, utilizando a planilha, você pode vir aqui no item arquivo, né, e fazer o download, então, já em PDF, para fazer depois anexar, né, a sua atividade aqui, baixar esse arquivo em PDF. Chegamos então às nossas considerações finais, né? De forma geral, em suma, nós vimos a ideia, né, desse planejamento dessa ação de extensão que cada um de vocês vai realizar dentro do contexto, né, do seu bairro, da empresa que você trabalha ou de uma empresa parceira sua, né, que você vai buscar às vezes fazer esse contato, pensando, né, uma determinada área que você se identifique, por exemplo, ou a partir do diagnóstico que você conversou com o gestor e ele apontou para você um problema dentro de algum processo, dentro da instituição, por exemplo, você vai pensar, né, em como trabalhar isso a partir de uma ação de extensão e se propor, então, a essa realização, fazendo aí todo um passo a passo, né, uma lista de afazeres, essas microtarefas que são necessárias, e foi então apresentada a ferramenta 5W2H, com várias perguntas ali sobre cada item, para te ajudar a refletir sobre a melhor forma de organizar a sua ação de extensão. Né? A atividade de checkout, ela é a partir, né, daquele modelo que eu mostrei para vocês, lembrando que vocês têm esse link disponível tanto no material ali de slides, né, vai ter ali, se a gente voltar aqui no slide anterior, aqui nesse canto, né, superior direito, esse link de orientação, mas você encontra esse link também disponível na descrição da sua atividade de checkout. Bons estudos e eu desejo uma ótima realização desse módulo.